Muito bom dia, meus queridos alunos. Aqui é a professora Carla Martello. Mais uma aula. Hoje é dia 21 de maio, uma quinta-feira. Vamos corrigir os exercícios de aula. Gostaram do fundo? Eu estou passeando, meus queridos, pela internet. Lugar maravilhoso. Vem comigo, vamos corrigir os exercícios das páginas 286 até 291. Um grande beijo para vocês, meus queridos alunos. Como eu disse, hoje é dia 21 de maio, uma quinta-feira, vamos corrigir os exercícios das páginas 286 até 291. E não esqueça de anotar o trabalho de casa, páginas 295 até 298. Eu disse, anotem na agenda, meus amores. Peguem a agenda, página 295 até 298. Além disso, comecem a ler. Eu acredito que muitos já começaram a ler o livro O Anjo Linguarudo, de Valci Carrasco. É um livro muito legal, gostoso de ser lido. Coloquem na cabeceira da cama de vocês e leiam diariamente, para quem gosta de ler aos poucos. Ou, nessa quarentena, é um livro de poucas páginas, podem ler todo ele no mesmo dia, ok? Vamos lá, então. Página 286. É comum, na variação linguística do português brasileiro, os falantes atribuírem a marcação do plural apenas aos artigos, como na frase dos meninos saiu agora. No entanto, sabemos que, de acordo com a norma padrão, sendo uma classe de palavras que acompanham o substantivo, os artigos precisam concordar em gênero e número com ele, realizando o fenômeno de concordância nominal. A seguir, preenche as lacunas, utilizando o artigo mais adequado e observando a concordância com os substantivos aos quais se refere. Sabemos que o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo concordam em gênero e número com o substantivo a que ele se refere. Vamos lá, então. Letra A. Os estudantes que alcançaram as melhores notas entrarão de férias. O prefeito, né, é um homem honrado e comprometido com a população, afirmou o vice-prefeito da cidade. Um músculo da minha perna está doendo. Eu tenho tantos, não sei qual deles, então é um artigo indefinido. Um aluno entrou na sala durante o recreio e deixou um sapo lá dentro, não sabemos quem foi. As crianças com síndrome de Down, como todas, devem ser respeitadas. Os artigos definidos são usados para definirem e os indefinidos são usados com sentido genérico. Ok, meus amores? Vamos lá, então. Número 5 da página 286. Como vimos, para classificar uma palavra, é preciso analisá-la num contexto. Isso porque depende de como são usadas. Elas podem mudar de classe, pensando nisso. Assinale a alternativa em que o artigo sublinhado qualifica o substantivo. Meus amores, é a letra B. João é um profissional excelente. Ele é o professor. Ok? Então, ele está nesse sentido aí, dizendo que ele é o cara, ele é o professor, por ele ser um profissional excelente. Número 5, letra B. 6, sentido 1. Podemos entender que, para os outros personagens, Viola é um garoto. Sentido 2. A expressão o cara nos permite entender que Viola é uma garota de destaque.
que pode realizar algo exclusivo. Vamos lá. O filme Ela é o Cara, título no Brasil, conta a história de Viola, uma jogadora de futebol que não se conforma com a extinção do esporte em sua escola. Sua única chance de continuar jogando é assumir a vaga de seu irmão gêmeo, Sebastian, no time dele. Para isso, ela passa a se vestir de garoto e andar com os meninos do time. O plano começa a dar certo, pois, como boa jogadora, ela se destaca. No entanto, com o passar do tempo, apaixona-se por um colega de equipe, Duque, e eles não podem ficar juntos enquanto ela ainda fingir ser Sebastian. Durante uma partida, tudo parece caminhar para que todos descubram que Sebastian, na verdade, é Viola. E assim acontece. Mas, ao contrário do que ela imagina, todos se impressionam por uma garota ter tantas habilidades assim no futebol, esporte visto ainda como masculino. Perceba que o título do filme permite um duplo sentido. Ela é o cara. Então, sentido 1, podemos entender que, para os outros personagens, Viola é um garoto. Sentido 2, a expressão o cara nos permite entender que Viola é uma garota de destaque que pode realizar algo exclusivo. Compreendendo bem a escolha do artigo definido nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta o mesmo uso do artigo. Vamos lá. O perfume que ganhei de aniversário é o perfume. Então, a resposta é a letra B. Como ela é o cara, permite entender que é algo exclusivo. Aqui, ó, o perfume que ganhei de aniversário é o perfume, não é um perfume qualquer. Números, vamos lá. Martelo vai ler aqui. Eu valho muito pouco, sou sincero, dizia o 1 ao 0. Números, eu valho muito pouco, sou sincero, dizia o 1 ao 0. No entanto, quanto vales tu? Na prática, é tão vazio e inconcludente quanto na matemática. Ao passo que, se eu me coloco à frente de 5 zeros bem iguais a ti, sabes acaso quanto fico? 100.000, meu caro. Nem um tico a menos, nem um tico a mais. Questão de números, aliás, é aquilo que sucede com todo ditador, que cresce em importância e em valor, quanto mais são os zeros a segui-lo. Vocabulário desconhecido, utilizando pistas do próprio texto, estruturas, ilustrações ou mesmo fontes externas, como dicionário, construa o sentido das palavras seguintes. Inconcludente, que não leva à conclusão, que não prova, não resolve nada. Sucede do verbo suceder, acontecer. Gostei do texto. Eu valho muito pouco, sou sincero, dizia 1 ao 0. No entanto, quantos vale tu? Na prática, és tão vazio, incongruente, quanto na matemática, ao passo que se me coloco à frente de 5 zeros bem iguais a ti, sabe quantos que eu fico? 100.000, meu caro. Nem um tico a menos, nem um tico a mais. Questão de números. Aliás, é aquilo que sucede com todo ditador, que cresça em importância e em valor, quanto mais são os zeros a segui-lo. Gostei do texto. Vamos lá, página 288. Primeira pergunta. Escreva no quadro abaixo do numeral 100.000 usando algarismos arábicos. Letra A. Olha aí, escrito 100.000. No poema, Trilussa faz uma metáfora bem interessante com esse numeral. Para ele, o que representa o numeral 1 e o que representa os zeros. Para o poeta, o numeral 1 representa os ditadores, enquanto os zeros são as pessoas que os seguem. Para o poeta, letra C,
Qual é a importância de um ditador? Para o poeta, os ditadores têm pouca importância, ok? Letra D. Transcreva o verso do poema em que o poeta explica o que acontece com o ditador quando se coloca à frente dos zeros. Cresce em importância e em valor. Letra E. Nesse texto, o 1 e o 0 funcionam como numerais ou substantivos. Explique. Funciona como substantivos, pois podem ser entendidos como personagens do texto. Perfeito. Vamos lá. Outra poesia, meus queridos, para vocês. Questão 8. Poesia matemática. As folhas tantas do livro matemático. Um quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base, uma figura ímpar. Vamos lá de novo? As folhas tantas do livro matemático. Um quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base, uma figura ímpar. De que fala o poema? Da paixão de um consciente por uma incógnita. 8b. Por que no poema consciente e incógnita foram grafados com inicial maiúscula? Porque, meus amores, aqui funcionam com nomes próprios. C. Pesquise no dicionário o sentido de quociente e incógnita. Quociente, resultado de uma divisão. Incógnita, grandeza a ser determinada na solução de uma equação de um problema. 8d. Com base nessas definições do dicionário, discuta com seus colegas e com seu professor de matemática por que será que Milô escolheu esses nomes para os personagens desse poema. A ideia do poeta foi fazer uma referência à separação. O consciente seria, eu errei aqui, ó, botei um 8 aqui, ó, seria o resultado da separação. Já a incógnita se deve ao fato de ela ser, na matemática, a grandeza a ser encontrada para se resolver um problema. A incógnita seria uma mulher desconhecida. Página 288 é o que o autor quis dizer com o verso. E viu-a do ápice à base. Ele quis dizer que a olhou dos pés à cabeça. Uma expressão antiga, meus amores. Porque a incógnita era uma figura ímpar. Porque não havia uma igual a ela. Figura ímpar quer dizer isso. 9. Podemos dizer que o poema, a poesia, a matemática é predominantemente narrativo? Explique. Sim, pois há um narrador, personagem, espaço e tempo. Ok, ó. Tem os personagens matemáticos, consciente, apaixonou-se um dia por uma incógnita. Ok? Então, vamos lá. No livro matemático, então, tenho o espaço, os personagens, o tempo. Então, é o narrador, personagem. 10, questão 10. No poema, há uma indicação de onde ocorre o encontro entre incógnita e quociente. Transcreva os versos em que podemos identificar essa informação. As folhas tantas do livro matemático. O encontro ocorre nas folhas. Essa indicação de lugar é vaga, indefinida, específica, definida. É vaga. Então, ela é indefinida, porque são tantas folhas, não é em uma folha conhecida, ok? Então, meus amores, vamos lá, continuando. Página 290. Vem comigo.
Mas antes, deixa eu voltar aqui, ó. É vaga, isso. Página 290. Aqui está faltando a número 12. Número 12, Martelo, vai ler para vocês. Olha só. Alguns numerais fornecem material para a criação de palavras em que a noção de quantidade pode ser facilmente percebida. Vem comigo. Bicampeão, bi2. B, bivalente, 2. C, monomotor, 1, mono, 1. Dezena, letra D, 10. E, centenário, é o quê? 100. F, pentacampeão, 5. Binóculo, 2. Triflex, 3. Hexágono, 6. Quadrado, 4. Semicírculo, metade. E terceirização, terceiro. Ok? Número 13. Assinale o caso em que não há expressão numérica no sentido indefinido. Então, a resposta da 13 é letra A. Ele é o 12º colocado. Ok. Assinale o caso em que não há expressão numérica no sentido indefinido. Ele é o 12º colocado. Ok. 14. Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. Que neste 7 de outubro deixemos de ser tão 12 de outubro e sejamos mais 7 de setembro. Pois só com muito 1º de maio nosso Brasil não será um eterno 1º de abril. Vamos ler de novo. Que neste 7 de outubro deixemos de ser tão 12 de outubro. 12 de outubro é o dia da criança, né? E sejamos mais 7 de setembro, dia da independência, pois só com muito 1º de maio, que é o dia do trabalho, o nosso Brasil não será um eterno 1º de abril. Os numerais do texto indicam o quê? Datas. 14A, datas. 7 de setembro, 12 de outubro, 7 de outubro, 1º de abril, 1º de maio, 1º de abril, dia da mentira. Os numerais e os meses informam. Os numerais e os meses, informações destacadas em amarelo, fazem referência a quê? As datas comemorativas. Dia das Crianças, Dia da Independência, Dia do Trabalhador e Dia da Mentira, como a Martelo falou. Página 291, meus amores, letra C. Sabendo que no dia 7/10/2018 ocorreu a eleição do Brasil, reescreva o texto de modo a explicar a informação contida em cada data. Vamos lá, letra C. Que nesta eleição deixemos de ser crianças e sejamos mais independentes. Ok. E trabalhadores, né, meus amores? Letra D. Qual foi o objetivo das cores utilizadas na composição textual? Chamar a atenção dos leitores para o voto consciente nas eleições, na ocasião da publicação dos textos, dos leitores e eleitores, para o voto consciente nas eleições, na ocasião da publicação do texto. Ok. As cores, aqui é a cor verde e amarela, né? Vamos lá, página 291, número 15. Marque a alternativa errada sobre o texto da questão anterior. As datas comemorativas são bastante conhecidas pelo brasileiro, o que facilita a leitura do campeonato. Vou ler de novo. As datas comemorativas são bastante conhecidas pelo brasileiro, o que facilita a leitura e a compreensão do texto? Sim.
Sim, não é essa, que é errada. O autor avalia o comportamento do eleitor brasileiro como infantil, possivelmente pela falta de consciência de voto? Sim, deixamos de ser tão 12 de outubro. O autor considera os brasileiros como eleitores independentes, o que é ruim para o país? Então, é a opção C, ok? Vamos lá. E a letra D, o autor avalia os eleitores brasileiros como infantis? Sim. Então, a resposta é letra C. Aqui, como você já sabe, não é sempre que os números variam em gênero. Isso ocorre apenas com os cardinais 1 e 2, com os ordinais e com o fracionário meio. Este costuma causar muita dúvida quanto ao uso, mas a regra é simples. Meus amores, quando for advérbio, equivale a um pouco. Advérbio não varia. Ele não varia. E quando for meio numeral, varia. Exemplo, estou meio nervosa, estou um pouco nervosa. Aí fica meio, não posso falar meia nervosa. E quando eu quero comer metade de uma maçã, eu falo meia maçã. Meio copo d'água, meio quilo de carne. Então, quando for numeral, ele varia em gênero e em número. Então, vamos aqui. Assim sendo, complete os espaços abaixo com um tema adequado. Júlia não dormiu bem, por isso parecia um pouco cansada. Quando equivaleu um pouco, ele é um advérbio, não varia. Então, é meio cansada. Meia cansada é impossível. Eu estava meio entediado, um pouco entediado, certo? Bebi meio copo, aí já é numeral, mas é masculino, singular, então é meio copo de água. Letra D, a redação do aluno ocupou apenas meia, vou ler de novo. A redação do aluno ocupou apenas meia folha, metade dela. Meia garrafa de água será o suficiente. E Catarina ficou um pouco assustada, então é meio assustada. Então, aqui, ó, na C é numeral, na D é numeral, na E é numeral. Ok? Já na letra A, meio cansada, B, meio entediado e meio assustada, já é advérbio. E advérbio não varia. É a página 291, número 16. Ok. Vamos lá, então. Não esqueçam de ler o livro O Anjo Liguarudo. Nós vamos discutir sobre ele, tá ok? Para casa, peguem aí páginas 295 até 298. Meus amores, um beijo para vocês. Espero muito que tenham gostado do slide. Espero muito que tenham gostado da imagem. Martelo aqui, ó, no Egito. Ai, que lindo! Um beijo. Ó, peraí. Não desliguem, não. Beijo, meus amores. Beijos, meus amores. A professora Carla já andou de camelo em Natal.